noite tão fresquinha que eu até perdi a hora. Eu percebi mesmo, Samuca. Justo hoje que você havia me prometido terminar a história da grande ideia de Deus. E eu disse que seria paciente, mas tá sendo tão difícil pra mim. Nossa, minha amiga, me perdoe. Eu me havia esquecido que tinha combinado com você de continuar a história hoje. Mas é assim mesmo, Preciosa. É muito difícil mudar nosso jeito. E quando a gente decide mudar alguma coisa na gente, parece que fica ainda mais difícil. Mas eu vou aliviar sua curiosidade e continuar com a nossa história. Deixa eu me lembrar onde eu parei. Ah, pode deixar que eu te ajudo. Você já falou sobre como Deus criou a terra, o céu e tudo que existe. Cada plantinha e animal. E que criou o homem também, para cuidar de tudo. Mas o homem não quis ser amigo de Deus e se afastou dele. Foi quando surgiu o pecado, que é aquilo que leva a gente para longe de Deus. E depois disso, Deus mandou o seu filho Jesus para tirar o pecado do homem e assim ele pudesse ser amigo de Deus de novo. Poxa vida, Preciosa! Eu até perdi o fôlego! É isso mesmo! Você lembrou de tudo! De cada detalhe! Pois bem, você lembra que Jesus teve que morrer em uma cruz para perdoar o pecado de todo mundo? Lembro sim! E essa foi a parte mais triste! Eu só não entendi uma coisa. Se Jesus morreu, a grande ideia de Deus deu errado, certo? Errado, Preciosa! E a resposta dessa pergunta é a nossa história de hoje. Jesus morreu lá na cruz, mas ele não continuou morto. Ele ressuscitou! Ressuscitou? Que palavra difícil! O que significa isso? Significa que Jesus morreu, mas voltou à vida. Jesus não ficou morto, ele ressuscitou. Depois voltou a viver lá no céu. Nossa, Samuca, quer dizer que Jesus morreu naquela cruz, mas ele não ficou morto? Isso mesmo, minha amiga. Ele voltou a viver e a morar com Deus no céu. Que legal! Jesus é tão poderoso que nem a morte venceu ele. Ele é o herói mais poderoso e forte de todo mundo. Eu diria que ele é o mais poderoso do universo todinho. Preciosa, imagina só, criar tudo isso, salvar o homem e depois de ter errado tanto, ele é o mais poderoso do universo. Sim, é isso mesmo, o mais poderoso do universo. Mas Samuca, depois que Jesus foi morar no céu, o plano de Deus deu certo? Tudo isso, Preciosa, fazia parte do grande ideia de Deus. Mas alguns homens ainda não aproximaram de Deus e viveram distante dele. Mas para as pessoas que o amavam, ele mandou alguém para viver junto com elas e deu uma missão para cada um dos homens. E quem é essa Samuca? Quem Jesus mandou para ficar na terra com os homens? Que eram seus amigos? E que missão é essa aí? Vamos trabalhar um pouco mais sua paciência, minha amiga. O final dessa história fica para amanhã. Ah, Samuca, por favorzinho, termina a historinha hoje pra mim. Aprender um pouquinho a cada dia para aprendermos sempre, minha amiga. Esse é o nosso lema. Agora vamos lá comigo tomar nosso café da manhã. Tenho certeza que você nem comeu para ficar me esperando. E a minha barriga tá muito vazia. Eu não consigo comer quando eu tô curiosa. Mas tudo bem. Vou treinar mais um pouquinho a minha paciência. Vamos lá tomar nosso café. Vamos! Muito prazer, se você não me conhece, meu nome é Rodrigo. Eu sou seminarista aqui da Igreja do Redentor. E hoje eu recebi a missão de compartilhar algo com vocês nessa manhã.
Nós estamos abordando durante esse mês de novembro o tema Fechados para Balanço. Nós temos feito uma autoanálise e nós temos pensado, nós temos aprendido muitas coisas nesse ano muito atípico que nós estamos passando, né? Que é um ano de pandemia, um ano que sem dúvidas vai entrar para a história. Já entrou para a história, né? E talvez diante dessa pandemia você tenha se perguntado, onde está Deus? Será que é Deus que está permitindo tudo isso que está acontecendo? Ou será que isso é uma ação do diabo? É o diabo que está tentando acabar com a humanidade? Será que essa situação ela fugiu do controle de Deus? Será que isso que nós estamos vivendo pegou Deus de surpresa? Será que Deus está pensando assim, não é isso que eu planejei para 2020? Essa pandemia mudou os meus rumos, os meus planos. Nós vamos tentar então responder alguma dessas perguntas hoje e tentar com a graça de Deus aprender algumas coisas e tirar mais alguns ensinamentos com toda essa situação que nós temos vivido. Hoje nós vamos falar sobre a soberania de Deus e a providência divina. O que significa isso? O que significa saber sobre isso? Mas eu quero deixar bem claro, meus irmãos e minhas irmãs, que hoje nós vamos somente arranhar a ponta desse iceberg. Nós vamos fazer um pequeno arranhãozinho só. Porque esse tema é um tema que ele tem muitos desdobramentos. Sem dúvidas, esse tema sobre soberania de Deus, ele daria aí uma série de mensagens por longos e longos meses, longos dias aí. Mas eu espero que hoje, pelo menos hoje, nós possamos sair daqui entendendo um pouco sobre esse assunto, entendendo o que quer dizer esse atributo de soberania e crendo que Deus está providenciando todas as coisas. Eu não sei quantos estavam aqui no domingo passado, quando o pastor Anderson, ele falou sobre a vida de Jacó. Não sei se você estava aqui, não sei se você se lembra. Caso você não esteve aqui no domingo passado, essa ministração ela está no nosso canal oficial do YouTube. Tá? Você pode acessar o canal oficial da igreja e assistir. Foi uma pregação muito boa. E o pastor Anderson falou sobre a autossuficiência de Jacó. E esse atributo que nós vamos falar hoje, da soberania de Deus e da providência divina, ele vai de encontro diretamente contra a autossuficiência. Esse atributo de Deus, soberania, ele bate de frente contra a autossuficiência. E eu gostaria então de pegar um gancho dessa última pregação do pastor Anderson para trazer a mensagem de hoje. Ele falou sobre Jacó. Jacó, ele teve 12 filhos, e os 12 filhos de Jacó vieram a ser as 12 tribos de Israel. E dentre esses filhos, teve um filho que se chamava José. Talvez você já ouviu e até conhece a história de José. Talvez você já saiba de cor essa história. Mas é sobre essa história que eu gostaria de falar hoje. Nós vamos ler apenas duas pequenas porções do texto bíblico. Elas estão primeiro em Gênesis 45, peço que você abra comigo por gentileza, Gênesis 45. Nós vamos ler 3 versículos e depois nós vamos para Gênesis 50 e vamos ler mais 3 versículos. A versão que nós usamos aqui na igreja é a versão NVI. Se não é a versão que você usa, nós vamos projetar aqui também essas passagens. Gênesis 45, verso 5. Aqui é José falando, tá bom? Diz assim a palavra de Deus: Agora, não se aflijam, nem se recriminem, por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. 7. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra,
e para salvar-lhes as vidas com grande livramento. 8. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do Faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Agora corre mais um pouquinho e vai para Gênesis 50. Gênesis 50, verso 15. Diz assim: vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José guardar rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Verso 19. José, porém, lhes disse: não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram um mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Até aí. Vamos orar? Senhor, a sua palavra se encontra aberta diante de nós, e nós pedimos a iluminação do teu Santo Espírito nessa manhã, Deus. Fala conosco, Pai. Nós sabemos que a sua palavra é viva, é eficaz, e nós te pedimos graça. Pedimos que o Senhor venha de encontro às nossas necessidades, às nossas mazelas. Venha falar conosco, Deus, nós dependemos de Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Deixa aberta a sua Bíblia em Gênesis. Nós vamos dar ainda algumas pinceladas nessa história de José. Mas eu quero dizer que se eu fosse um produtor de Hollywood, se eu fosse um produtor da Netflix, certamente, sem dúvida nenhuma, eu faria uma série animal sobre a história de Jacó, sobre a história de José. Eu faria uma minissérie aí, uma superprodução, e seria fantástico, fantástico. Essa história de José, não sei se você conhece, mas ela é cheia de emoção. Ela é cheia de trama, ela é cheia de aventura, ela é cheia de superação, ela é cheia de suspense. Essa história é fantástica. Falo, o pessoal de Hollywood está perdendo tempo. Eu vou comentar rapidamente a história de José de forma bem rápida, mas depois, se você quiser ler essa história na íntegra, ela está em Gênesis, começa lá no capítulo 36 e vai até o capítulo 50. Eu recomendo demais a leitura dessa história, porque ela é fantástica. Então, José era um dos 12 filhos de Jacó. Jacó foi um dos 3 patriarcas, né? Jacó, conhecido como o enganador, o autossuficiente. E olha só a bagunça. Não sei se vocês se lembram, Jacó ele foge do seu irmão Esaú, porque ele rouba, né, o direito de primogenitura do irmão. Então ele foge com medo do irmão matar ele, e ele vai para a terra de Labão. Quando ele chega nas terras de Labão, ele se apaixona pela filha de Labão, que chamava Raquel. Aí ele fala para Labão: eu quero casar com Raquel. Faz um acordo com Labão, trabalha 7 anos para Labão para casar com Raquel, mas Labão engana o enganador. Labão, na hora de dar a filha para casamento, ele não dá a Raquel, ele dá a outra filha, chamada Lia, que era mais velha. Por isso as pessoas dizem, né, que Jacó ele era analfabeto, né? Porque ele amava Raquel e não Lia. Nossa. Deixa eu ver lá. Piada paia, né? Eu já olho para minha esposa que ela faz assim: não acredito. Piada paia. Aí depois Jacó ele faz um outro acordo com Labão. Ele fala: não, eu não queria Lia como mulher, eu queria Raquel, porque eu amo Raquel. Aí ele faz outro acordo e trabalha mais 7 anos para o seu sogro, para então casar-se com Raquel. Então ele casa com Raquel e com Lia. É bom a gente ressaltar aqui, apesar dele ter 2 esposas, Deus nunca foi a favor da poligamia, tá bom? Nós vemos isso acontecer no Antigo Testamento, mas Deus nunca foi a favor, tanto que a gente vê as famílias que tinham os maridos que tinham várias mulheres e concubinas, o tanto de problema que tem. Jacó amava Raquel, e Raquel era uma mulher estéril. Ela não podia dar filhos para Jacó. Até que depois de alguns bons anos, ela engravida, e aí nasce José. José, ele era o filho preferido de Jacó.
Jacó teve 12 filhos, mas José era o filho preferido. Tanto que, se você for ler a história, você vai ver que Jacó ele faz uma túnica bem bonita para José e dá essa túnica para ele. Os estudiosos dizem que essa túnica, ela significa predileção. Significa que Jacó preferia José do que os outros filhos. Significava também autoridade, como se Jacó estivesse dizendo para os outros filhos, esse é o filho que vai reinar, esse é o filho que vai comandar a família. E para piorar ainda pouco mais a história, José teve 2 sonhos. Ele sonhou primeiro que os seus irmãos se curvavam diante dele, e depois ele sonhou que os seus pais e seus irmãos se curvavam diante dele. E é importante a gente também dizer que nessa época, o povo dessa época acreditava que os sonhos, eles transmitiam mensagens divinas. Por isso, eles levavam muito a sério essa questão dos sonhos. Eles acreditavam que os sonhos eram presságios de Deus, ou revelações de Deus, ou, no caso dos pagãos, dos deuses, dos pagãos. Agora, imagine os irmãos de José vendo toda essa situação. Eles ficaram com inveja de José, eles ficaram com ciúmes de José, ao ponto deles planejarem matar José. Os próprios irmãos planejaram matar José. Mas aí, Judá, que era um dos irmãos, falaram, não vamos matar ele não, vamos fazer o seguinte, vamos vender ele como escravo para um outro povo. Aí eles fazem isso, eles vendem José como escravo para uns mercadores que estavam passando ali, na onde eles estavam. Esses mercadores levam José até o Egito e o vendem lá como escravo também. José foi parar na casa de um cara chamado Potifar. Potifar era o chefe da guarda de Faraó. José parou dentro da casa dele. Os irmãos pegaram a túnica de José, mataram um bicho, ensanguentaram ela, chegaram para o pai, Jacó, e falaram, seu filho morreu. Jacó ficou muito triste, A Bíblia diz que ele entrou em profunda tristeza. Aí José agora está lá no Egito, na casa de Potifar, como escravo lá. E olha que interessante, abra comigo, Gênesis capítulo 39, verso 2. Diz assim, o Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. José foi tão abençoado por Deus, mas tão abençoado por Deus, que tudo que ele fazia prosperava. Tanto que o Potifar, que era o seu patrão, o levou para morar ali e cuidar de toda a sua casa. Aí o que aconteceu? Um dia, a mulher de Potifar começou a dar em cima de José. A mulher de Potifar queria de qualquer jeito se deitar com ele. E ela começou a querer isso. E começou a fazer investidas em cima de José. Como que José respondeu a essas investidas? Olha o verso 9. José disse para ela, ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, falando do marido dela, Potifar, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Olha a mentalidade de José. Ele entendeu que esse tipo de pecado não seria contra somente Potifar, que era o seu patrão, mas contra o próprio Deus. E no final das contas, todos os pecados, eles são contra Deus. São afrontas contra Deus. Aí o que a mulher de Potifar faz? Ela fala, então beleza, ele não quer, está tranquilo. Não. Ela arma um plano para tentar se deitar à força com ele. E quando ela chama ele para dentro do quarto e o agarra para levar para dentro do quarto, ele sai correndo. E quando ele sai correndo, ele deixa a capa com ela. E ela vendo que realmente ele não iria ceder às investidas, ela começa a gritar e fala que é ele que estava tentando seduzir ela e forçar ela a se deitar com ele. Ela inventa uma mentira. E aí ela fala para o marido dela, tá vendo esse escravo seu? Ele tentou se deitar comigo à força.
Aí Potifar, claro, acredita na esposa e manda prender José. José agora sai da casa de Potifar e vai para uma prisão. Agora pense por um momento nessa história de José e nessa condição de José. Invejado pelos irmãos, vendido como escravo, também pelos próprios irmãos, agora ele está sendo caluniado, que não era verdade o que ela disse, e foi preso injustamente. Onde estava Deus nessa situação? E Deus, se fosse nós no lugar de José, será que nós não estaríamos murmurando e dizendo algo do tipo, ô Deus, mas eu estou fazendo tudo certinho, eu estou te servindo aqui, o Senhor viu a resposta que eu dei para ela? Eu ia pecar contra o Senhor, e agora eu estou aqui na cadeia injustamente, por que o Senhor está deixando eu passar por tudo isso? Mas vamos continuar, porque nada é tão ruim que não possa piorar, não é verdade? José agora está na cadeia. Lá na cadeia, mais uma vez, Deus abençoa José. Ao ponto de José ganhar a confiança do carcereiro, e aí o carcereiro agora deixa José tomar conta de todos os presos. José agora passa a tomar conta de todos os presos da cadeia. Até que um belo dia, duas pessoas foram presas. O chefe dos copeiros de Faraó, que era um cargo de confiança, porque era ele que bebia, né, as bebidas antes de servir para o Faraó, para ver se não estavam envenenadas, então era ele que cuidava de todo ali a parte dos copeiros, e o chefe dos padeiros, os dois foram presos. E aí eles estavam agora na cadeia esperando a sentença. E aí na cadeia, depois de muitos dias, esses dois servos do Faraó tiveram sonhos. E depois que eles sonharam, eles ficaram tristes. José, como tomava conta de todos os prisioneiros, olhou e viu que eles estavam com um semblante triste. Viu que eles estavam diferentes. Chegou até eles e falou, o que aconteceu? Por que vocês estão diferentes? E aí eles contaram para José, falaram, a gente teve um sonho, cada um de nós teve um sonho, e aí a gente está um pouco assustado. José, pela graça de Deus, ele interpreta os sonhos. Lembra que eu falei lá atrás que os sonhos para eles era algo como se fossem presságios de Deus, mensagens de Deus do que iria acontecer. Aí ele fala para o copeiro assim, ó, o seu sonho quer dizer o seguinte, daqui a 3 dias, você vai voltar a trabalhar junto com o Faraó, você vai voltar para o seu cargo. E aí ele vira para o padeiro e fala assim, ó, daqui a 3 dias você vai ser morto. O Faraó vai mandar te enforcar, você vai ser morto. Aconteceu exatamente como José falou para eles. Passaram 3 dias, o copeiro volta a trabalhar e o padeiro é condenado à morte. Agora observe algo muito interessante. José, ele vira para o copeiro e faz um pedido para o copeiro. Abre Gênesis 14, Gênesis 40, o verso 14, por favor. Olha o que José pede para o copeiro. Ele fala assim, ó, quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao Faraó e tire-me desta prisão. O cargo de copeiro-mor, ou de chefe dos copeiros, era um cargo de alta confiança, era alta patente, era alguém que estava diretamente ligado com o Faraó. O Faraó era o poder máximo do Egito. José fala para ele, cara, você vai sair daqui, lembra de mim, interceda por mim lá com o Faraó. Agora vai, beleza, chega de sofrer. Não é possível, chega de sofrer injustamente, preso por vários e vários dias aqui. O copeiro então volta à presença de Faraó, e sabe o que acontece? Verso 32. 32, capítulo 40, verso 32. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. Que situação, meus irmãos e minhas irmãs. Invejado, vendido, caluniado, preso injustamente e agora esquecido. Aonde está Deus diante de tudo isso? E Deus? Passaram-se mais 2 anos
José continuou preso mais 2 anos. A gente lê a passagem bíblica, como a gente pula de um verso para o outro rapidamente, às vezes até já sabe o final da história, a gente não tem muita noção. Mas para pensar quanto tempo se passou, só que entre essa ida, né, do copeiro até o que vai acontecer agora, foram mais 2 anos. José preso mais 2 anos injustamente, fora os outros meses, os outros tempos que ele ficou lá. Passaram-se mais 2 anos, José continuou preso, até que um dia, quem tem um sonho agora é Faraó. Faraó, ele teve um sonho, na verdade 2 sonhos em um, né? Ele sonha, volta a dormir e sonha de novo. Faraó manda chamar todos os sábios do seu reino, ninguém consegue interpretar o sonho de Faraó, ninguém. Faraó queria saber o que significa esse sonho. Daí o abençoado do copeiro se lembrou, rapaz, tem alguém preso lá, José, ele sabe interpretar sonhos, Deus é com ele, e ele consegue interpretar sonhos. Ele se lembrou e falou para o Faraó, Faraó, tem um cara preso lá, ele chama José, ele sabe interpretar sonhos. O rei manda chamar José. Fala, eu tive esse sonho, tal, mais uma vez, Deus, com toda a bondade, faz com que José interprete os sonhos de Faraó. E José fala para Faraó, o sonho quer dizer o seguinte, Faraó, a terra vai ter 7 anos de fartura, de muita coisa boa, e logo depois 7 anos de escassez, 7 anos de pobreza intensa. Só que ele não somente revela o sonho, ele vai além. Ele diz para o Faraó o seguinte, faz assim, Faraó, nos 7 anos de fartura, você ajunta bastante recursos, ajunta bastante mantimento, para que na hora que vier os 7 anos de pobreza, você tenha alimento, e você não morra de fome, e o seu reino não morra de fome. Faraó gostou muito do que ouviu, e falou para José o seguinte, beleza, gostei da sua ideia, você vai ser essa pessoa que vai fazer isso por mim. E aí Faraó, agora, coloca José como governador de todo o Egito. José agora passa a ser alguém que está debaixo somente do Faraó. José agora passa a ser o governador de todas as coisas. Alguns estudiosos dizem que José foi vendido quando ele tinha cerca de 17, 18 anos, quando seus irmãos o vendem. E agora, sabe quantos anos que ele tem? Veja comigo, capítulo 41, versos 46. Só a parte A do verso. José tinha 30 anos de idade quando começou a servir Faraó, o rei do Egito. Foram pelo menos mais de uma década. Você já pensou? É muito tempo, gente. 10 anos é muito tempo. 1 década. Alguns pregadores vão até aqui na história. E aí eles começam a dizer, tá vendo? Não importa o que você está sofrendo. Deus vai te tirar dessa prisão. Você vai sair do calabouço, agora você vai ficar num lugar de honra. Deus vai te colocar como cabeça e não cauda. Tá vendo? É isso, é aquilo, você é isso, você é aquilo, mas a história continua, o clímax da história não é aqui, a história continua. Olha o que vai acontecer, José, ele foi um excelente administrador, nos 7 anos de fartura, ele pegou e juntou muita comida, juntou muitos recursos, ele até perdeu a conta de quantos recursos ele conseguiu juntar. Aí chegaram os 7 anos de escassez. Todos começaram a ir até o Egito para comprar comida, porque lá era o único lugar que tinha comida. E eles iam até José para comprar comida. Agora adivinhe qual família estava passando necessidade e precisava de comida e precisou ir lá no Egito comprar comida com José. A família de Jacó. Seus irmãos estavam passando necessidade. Onde tem comida?
a gente está sabendo que tem comida lá no Egito. Jacó fala para os irmãos, pega o nosso dinheiro e vai lá comprar comida. Aí eles foram. A família de José, né, os irmãos de José foram até o Egito comprar comida com José. Em um primeiro momento, quando José vê os seus irmãos, ele os reconhece. Muitos e muitos anos depois, ele os reconhece. Mas os seus irmãos não o reconhecem. Eles não sabem que é José ali. Vocês se lembram que José teve 2 sonhos? O primeiro sonho, ele sonhou que seus irmãos se curvavam diante dele. E os seus irmãos ficaram com raiva dele. Sai fora. Você, um dos menores da casa aí, a gente vai se curvar para você, tá maluco? Quando eles chegaram para comprar comida e se apresentaram na presença do governador de todo o Egito, eles se curvaram diante de José, pedindo misericórdia e pedindo, vende comida para nós. Aí a história vai acontecendo até que finalmente José se revela para os seus irmãos. Olha, eu sou José, eu sou irmão de vocês, que vocês venderam há muitos anos atrás. Olha aqui onde que eu estou agora. Aí os seus irmãos ficam apavorados e pensam assim, rapaz, a gente está lascado, porque imagine, José vai querer se vingar. Olha o mal que a gente causou para ele, ele vai querer se vingar da gente. Mas aí José responde da seguinte maneira, e foi a primeira parte do versículo que nós lemos, e nós vamos ler de novo, 45. Verso 5, José responde dessa forma para eles, quando José se apresenta para os irmãos, e os irmãos ficam com medo de José querer se vingar. José fala para eles, agora, não se aflijam, e nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. 7. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes as vidas com grande livramento. Assim, olha o que ele fala, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Olha a resposta de José para os seus irmãos. Aí José manda então buscar toda a sua família. O pai está vivo ainda? Está vivo. Então busca lá, busca o pai, busca todos os seus familiares, tios, tias, primos, vem todo mundo para o Egito, vocês vão morar aqui comigo agora. Eu vou dar uma terra para vocês, vocês vão ter um lugar para morar, e eu vou cuidar de vocês, vocês não vão passar necessidade. Eles viveram com fartura. Quando Jacó volta, imagine a emoção do pai, reencontrando o filho que ele achava que estava morto, há pelo menos mais de 10 anos, os irmãos voltam e falam, pai, tem um negócio para contar para você. José está vivo, e agora ele é governador lá do Egito, ele mandou a gente para lá. Imagina a emoção de Jacó reencontrando o filho que ele tanto amava, que era o preferido dele. E aí agora eles morando lá, eles chegam, e aí o pai e os irmãos se curvam na presença de José, segundo o sonho se concretizando, se realizando. Vale a pena demais, meus irmãos, ler esse relato. É muito emocionante. O reencontro dos irmãos com José é muito emocionante, o reencontro do pai com o filho é muito emocionante, vale a pena demais ler. Tudo indo mil maravilhas, tudo indo bem, até que Jacó morreu. O pai morre. Aí os irmãos novamente ficaram com muito medo, pois eles pensaram, agora que o pai morreu, agora sim, agora não tem mais nada que segure José. Ele vai se vingar de nós. E aí nós lemos agora uma segunda resposta que José dá para os seus irmãos. Capítulo 50, verso 15, ele diz, vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram, e se José guardar rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Verso 19, José, porém, lhes disse, não tenham medo,
estaria eu no lugar de Deus? Olha o verso 20. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Ufa, até aqui, a história vai até aqui. O que nós podemos aprender com esse texto e com isso que nós falamos, né? Bem rapidamente, essa história foi algo muito rápido por conta do tempo e por conta do que nós vamos entrar aqui realmente agora. E eu gostaria de começar tratando de um grande ensinamento que esse texto nos dá, que esse texto nos traz, que é: Deus é soberano e o seu controle é absoluto sobre tudo. Deus controla tudo, tudo. José, no capítulo 49, verso 8, ele diz: não foram vocês que me mandaram para o Egito, foi Deus. Depois ele diz de novo, no 50, 20, vocês planejaram mal contra mim, mas Deus tornou o mal em bem. José, enfim, entendeu que tudo o que havia acontecido em sua vida foi por causa da soberania e da providência de Deus. Imagina, irmãos, José, durante muitos anos, vivendo uma vida ali de presidiário, vivendo uma vida de calúnia, vivendo preso injustamente, sofrendo lá. Você acha que não passava na cabeça dele? Por quê? Cadê Deus? Mas Deus é soberano em tudo. Deus está no controle de todas as coisas. E saber da soberania e da providência divina é saber que Deus, Ele tem o poder, Deus, Ele tem o domínio, Deus tem o controle. Não existe ninguém superior a Deus. Deus tem o poder absoluto, perpétuo, sobre todas as coisas. É saber que todas as coisas, elas são preservadas e governadas pela soberana vontade de Deus. Deus sustenta, Deus governa tudo, desde um micróbio, passando pelos animais, a natureza, a minha, a sua vida, o universo, tudo é governado por Deus, tudo, absolutamente tudo. Em Hebreus 1:3, Colossenses 1:17, Atos 17:29, nós lemos que é Cristo quem sustenta todas as coisas. Se Cristo deixar de sustentar o universo, todo o universo deixa de existir. Cristo sustenta tudo, pelo seu poder. Existe uma frase de Abraham Kuyper, que eu gosto muito dessa frase, ela é muito legal. Ela diz o seguinte: não há um único centímetro quadrado em todos os domínios de nossa existência, sobre os quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. Tudo é dele. Tudo é dele. E ele domina sobre tudo. E eu gosto muito também da definição que as perguntas 27 e 28 do Catecismo de Heidelberg respondem a essa pergunta de soberania, e vale muito a pena a gente prestar atenção. Elas dizem o seguinte: a providência divina é a força toda poderosa e presente, com que Deus, pela sua mão, sustenta e governa o céu, a terra e todas as criaturas. Assim, ervas e plantas, chuva e seca, anos frutíferos e infrutíferos, comida e bebida, saúde e doença, riqueza e pobreza, todas as coisas não nos sobrevêm por acaso, mas de sua mão paternal. E ele continua: para que tenhamos paciência em toda a adversidade e mostremos gratidão em toda a prosperidade. E para que, quanto ao futuro, tenhamos firme confiança em nosso fiel Deus e Pai, de que criatura alguma nos pode separar do amor dele. Porque todas as criaturas estão na mão de Deus, de tal maneira que sem a vontade dele, não podem agir e nem se mover.
Glória a Deus, isso é maravilhoso. Saber que tudo está debaixo do controle de um Deus que é todo-poderoso e soberano. É reconfortante e confortante demais. Guarde bem isso, dizer que Deus é soberano é dizer que as coisas não acontecem por acaso. As coisas não acontecem por uma coincidência. Tudo está planejado por Deus desde a eternidade. Tudo está planejado por Deus segundo o seu propósito. E que no fim irão atender o sábio conselho de Deus. No fim, tudo que acontece vai ocorrer para a glória de Deus e para o gracioso desígnio da glória dele mesmo. E o que a Bíblia nos diz sobre isso? Praticamente nós podemos observar esse atributo de soberania de Deus, de Gênesis até Apocalipse. Nós encontramos a sabedoria, a soberania de Deus e a providência de Deus em inúmeras passagens, inúmeras. Eu separei algumas aqui para vocês. Infelizmente o tempo não vai deixar com que a gente veja uma por uma, mas eu gostaria de deixar projetado ali. Caso você queira, você pode anotar, depois leia na sua casa algumas das passagens que falam sobre soberania de Deus e providência divina. A Bíblia ela está recheada dessas passagens. E para finalizar, eu gostaria de trazer algumas aplicações para nós, como que nós podemos colocar em prática. Saber que Deus é soberano. Como nós podemos colocar isso em prática? Se nós traçarmos um paralelo com o que nós temos vivido nos dias de hoje, diante dessa pandemia, que mudou o mundo, essa pandemia mudou o mundo. Talvez nós podemos achar que Deus foi pego de surpresa. Talvez nós podemos achar que as coisas estão fugindo do controle de Deus. Às vezes nós olhamos tantas mazelas, tantas maldades, tantas tristezas, tantas pessoas morrendo por conta desse vírus. E talvez na nossa cabeça a gente está pensando, onde está Deus? Por que essas coisas estão acontecendo? Deus não está no controle de todas as coisas? Mas saiba, meu irmão e minha irmã, Deus está absolutamente no controle de todas as coisas. E saber dessa doutrina vai implicar duas coisas para nós como cristãos. A primeira, ela vai nos trazer conforto e maturidade. Talvez você esteja passando por uma situação que está fugindo do seu controle ou que já fugiu do seu controle. Talvez você está passando por uma situação que, se você contar a sua história para o carroceiro, até o cavalo chora. Mas eu quero te dizer que ainda que as coisas possam parecer que fugiram do seu controle, elas estão absolutamente no controle de Deus. Elas estão absolutamente no controle de Deus. Como que nós vamos suportar então os reveses dessa vida? As lutas, as aflições. Eu lembro que a gente estava assistindo o filme do Karate Kid, não é da sua época, né? Tem gente que nem sabe o que é Karate Kid, mas é muito legal o Karate Kid. Nós estávamos assistindo Karate Kid, e aí, dos antigos, né? São uma trilogia, é uma trilogia. E aí o Sr. Miyagi estava ensinando o Daniel LaRusso sobre o bonsai, né? Que são aquelas árvores pequenininhas. E a árvore havia se quebrado, e o Daniel estava falando para ele, Sr. Miyagi, o senhor vai conseguir recuperar essa árvore? Coitada da árvore, ela vai morrer. Aí o Sr. Miyagi fala para ele, né, que o bonsai, ele se recupera, porque a raiz dele é forte, então ele se recupera. E aí eu me peguei pensando, o Evangelho é a raiz forte nas nossas vidas como cristãos. É Ele que nos faz recuperar diante das adversidades, diante dos problemas da vida. É o Evangelho que cria raízes fortes, para que quando vem a tribulação, para que quando vem as lutas, quando vem as adversidades, a gente possa saber, a gente possa confiar. Deus é soberano.
Deus está no controle. Ele está no controle de todas as coisas. Se a vida não é mais minha, se a vida é dele, ele cuida muito bem de mim. Ainda que a gente não possa entender agora por que estamos passando por tudo isso. Se você é de Cristo, saiba que o fim de tudo isso é para o seu próprio bem e para a glória de Deus. O mundo, meu irmão, minha irmã, o mundo ele não é autônomo. Todas as criaturas dependem do seu Criador. Tudo depende de Cristo. E uma segunda coisa que nós podemos aprender com esse texto é que saber da soberania de Deus vai criar em nós um senso de gratidão e de felicidade. Saber que Deus é soberano vai trazer felicidade para o seu coração. Por que que a gente vê tanto cristão, tanta pessoa amargurada dentro da igreja, tanta pessoa que murmura, tanta pessoa de mal com a vida, que só reclama, que nada está bom, porque não entende a soberania de Deus, não entende que Deus está no controle, não entende que a vida dela não é mais dela, agora é de Deus, e Deus está cuidando bem dela, ainda que ela não entenda se ela está passando por algum problema. Então, quando a gente entende que Deus é soberano, e Ele providencia tudo para o nosso bem, isso traz um senso de gratidão, de felicidade para nós. Deus é quem cuida de nós. E Ele está cuidando de nós agora, nesse momento. Ele cuidou de você no passado, Ele está cuidando de você agora, e Ele vai cuidar de você no futuro. Para Deus não existe futuro, Ele já está lá. Deus é. Nós vivemos no tempo, no Cronos. Deus não. Deus é. Deus já está lá no futuro. Deus já sabe do fim desde o começo. A sua vida é dele, Ele já sabe. Descansa nisso. Descansa nessa grande verdade. Descansa nisso. Deus é soberano. Para nós não existe acaso, não existe coincidência. Ai, que coincidência isso, não existe isso. A história da humanidade teve um começo, tem um meio e vai ter o fim. As coisas estão caminhando para o fim. Não é um ciclo. Tem um começo, um meio e um fim. Tudo já está determinado por Deus. Então se esforce. Em nome de Jesus, se esforce para lembrar disso todos os dias da sua vida. Deus está no controle. Deus está no controle. A sua vida é dele, então descansa nele. Ele cuida muito bem de você. Se nós estamos andando com Cristo, então todas as coisas cooperam para o nosso bem. Romanos 8, 28. Deus enxerga o macro, porque Ele é. Ele já planejou tudo, e como um pai amoroso, Ele quer bem de seus filhos. Ele está cuidando de cada um de nós. Saiba que Deus está cuidando de você. E nada foge do seu controle. Para a gente concluir, saber disso é libertador. Saber que você pertence a Deus é libertador. Saber que Deus cuida de nós é libertador. Isso é libertador. Nós não podemos ser autossuficientes. O controle está na mão do Senhor do universo. Está tudo na mão do Criador. Faça bons planos. Planeje. Mas lembre-se que se algo sair do seu controle, ele não sai do controle de Deus. Ele é soberano. Não se desespere, não se desanime, não abandone Deus, não abandone a comunhão com seus irmãos, não pense que Deus te esqueceu. Se você está em Cristo, então você é dele. Nada, absolutamente nada pode te separar das mãos dele. A sua vida não é mais sua, é dele. E como eu falei no início, meus queridos, nós só arranhamos esse atributo. Isso é só a ponta do iceberg. E a minha oração
é que Deus possa continuar falando aos nossos corações e aplicando essa grande verdade através do Espírito Santo em nossas vidas. E eu quero finalizar citando um trecho de um livro de um autor chamado Arthur W. Pink. O livro chama Deus é Soberano. E ele diz o seguinte: soberania de Deus. O que queremos dizer com essa expressão? Queremos afirmar a supremacia de Deus, a realeza de Deus, a divindade de Deus. Dizer que Deus é soberano é declarar que Deus é Deus. Dizer que Deus é soberano é declarar que Ele é o Altíssimo, o qual faz tudo segundo a sua vontade, no exército nos céus e entre os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão e nem lhe dizer: que fazes? Dizer que Deus é soberano é declarar que Ele é onipotente, possuidor de todo o poder nos céus, na terra, de tal maneira que ninguém pode impedir os seus conselhos, contrariar os seus propósitos ou resistir à sua vontade. Dizer que Deus é soberano é declarar que Ele governa as nações, estabelece reinos, derrubando impérios e determinando o curso das dinastias segundo o seu agrado. Dizer que Deus é soberano é declarar que Ele é o único soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Este é o Deus da Bíblia, o nosso Deus soberano. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esse tempo, que essa grande verdade, Deus, da sua soberania e da sua providência, possa encontrar morada em nossos corações, ó Pai. Se há alguém aflito aqui nessa manhã, se há alguém aflito, Deus, ouvindo essa pregação ou assistindo essa pregação através das redes sociais, que o Teu Espírito Santo possa vir de encontro a essa vida nesse momento e possa revelar essa grande verdade, Deus, e trazer conforto, alegria, trazer paz a esse coração, e que ele possa entender que se essa pessoa é sua, ó Deus, a vida não é mais dela, mas é do Senhor. E o Senhor cuida melhor de nós do que nós mesmos. O Senhor tem cuidado de nós, Pai, o Senhor é soberano. Ainda que temos enfrentado tribulações, aflições, momentos de pânico, momentos de incertezas, ajuda-nos, ó Deus, a enxergar que o Senhor é Deus soberano sobre todas as coisas. E o Senhor tem cuidado de nós. Assim como um pai amoroso cuida dos seus filhos, o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Deus, por imenso amor. Obrigado por imenso cuidado. Obrigado por nos garantir não só o presente, mas também o futuro. Sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem, para o bem daqueles que amam o Senhor. Nos ajude a amar o Senhor, Pai. Nos ajude a nos entregar para o Senhor e descansar nessa grande verdade, que o Senhor é soberano e está no controle de todas as coisas. Continua falando conosco, Espírito Santo, e trazendo essa verdade em nossos corações. Em nome de Jesus eu oro, já agradecendo. Amém. Amém.